Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Como também peço, Senhor, que renove a nossa comunidade, renove o nosso espírito, reacenda em nós a chama desse primeiro amor, mas, sobretudo, a graça de vos amar sobre todas as coisas. Amém. Continuando a nossa formação, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 em seguinte. Diz assim: quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos. Possuímos toda a ciência, porém a ciência incha e a caridade constrói. Muito interessante essa colocação de Paulo aos Coríntios. Quanto à carne oferecida aos ídolos, somos esclarecidos. Quando ele fala somos esclarecidos, são justamente aqueles que leem a palavra, estavam mais perto do Senhor. Porque se nós formos olhar hoje, nem todos são esclarecidos a respeito da carne oferecida aos ídolos. Naquela época era culto pagão do Império Romano, dos gregos, que influenciava toda aquela região ali, justamente da península da terra de Israel. Hoje, as carnes que nós vemos sacrificadas são justamente aquelas que vêm de sacrifícios não a ídolos pagãos, mas hoje, sobretudo, aos demônios, que é quando se vê despacho de galinha, de bode, de boi, de alimentos que são oferecidos a essas entidades malignas, de confeitos que são oferecidas a certo espírito demoníaco, não é? De São Cosme e São Damião. Tem o São Cosme e São Damião, o santo da igreja, como tem o São Cosme e São Damião, disfarçados como se fosse nome de santos, mas que na verdade são entidades demoníacas. Como tem São Cipriano, o santo da nossa igreja, como tem o livro de São Cipriano, o bruxo. Mas Satanás, para confundir, chama de Cipriano o bruxo como o livro de São Cipriano, que é um livro de bruxaria maligna, né? E como a gente poderia até mesmo dizer, do próprio, inspirada pelo próprio demônio. Mas vamos lá. A palavra que diz aqui é esclarecido. Então quero chamar a atenção a você, filho e filha desta comunidade, que ainda não é esclarecido. Você que acha que ir a uma benzedeira não te faz mal. Você que acha que comer um confeito oferecido num ritual de terreiro de umbanda, oferecido a uma entidade, não ao santo, chamado Cosme e Damião, não te fará mal, se engana. Muitas pessoas, às vezes, com enfermidades, vão a estes lugares, aparentemente passam uns dias bons e depois vem a opressão maligna, depressão, a pessoa começa a ver vulto dentro de casa, palavrão, irritação, além de que essa pessoa por si mesma afasta-se da oração, porque justamente contaminada por essas carnes ou por aquilo que foi oferecido, ou essa espécie de consagração que foi feita aos demônios nessas carnes, vem a contaminar o ser humano, filho de Deus, nosso Pai. É muito bom reler essa palavra. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos, possuímos a ciência. O que é a ciência? Ciência é
conhecimento. Quando a gente vai para a escola, né, antigamente, eu não sei se ainda tem hoje, mas a gente estudava a matéria ciência, né? E o que era ciência? A gente estudava mais o corpo humano, ou seja, que era o conhecimento do interior, que era justamente fígado, coração, sangue, veia. Então, estudar a ciência é o interior, por exemplo, as plantas, né? Então, você não estuda só o externo, mas sobretudo a essência da planta, as vitaminas, a parte de poder curar, de fazer um chá. Do mesmo modo, quando o médico vai estudar a medicina, ele não apenas estuda o externo, mas sobretudo o interno do ser humano, que é o conhecimento interior, onde muitas vezes se aloja o mal e necessita-se da cura. Porém, o que é que ele diz aqui? A ciência incha. O que é uma coisa inchada, imperfeita, não está normal, está fora do normal. Porém, a caridade constrói, ou seja, o amor com que você é exortado agora a não procurar essas práticas pagãs, te levará a construir a tua fé, edificar a tua casa e o teu coração. Então não se deixe enganar por certos tipos de alimentos ou confeitos, balas, pipocas, que vêm de pessoas que praticam albanda, quibanda, espiritismo, alto baixo espiritismo e assim por diante. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada, como convém conhecer. Ou seja, se você acha que é conhecedor de tudo, quer dizer que você ainda não conhece nada do que deveria conhecer. Na verdade, uma pessoa que não tem um conhecimento total, ela está sempre disposta a aprender. Já aquele que acha que tem um conhecimento perfeito e conhece tudo, nunca está disposto a aprender, muito menos a corrigir seu erro pessoal. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, porque Deus não nos engana. Então, conhecer a Deus é entrar em intimidade com ele, para que o próprio ser divino de Deus, nosso Pai, venha instruir o nosso coração por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, por meio de seus profetas, dos sacerdotes, por meio de seus servos, pessoas de Deus que buscam a Deus de fato. Assim, pois, quanto ao comer das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existe realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Oxe, olha que interessante. Não há outro Deus senão um só Deus, que é o Deus criador do céu e da terra. Então pergunto a você, se você tem o conhecimento perfeito, que só Deus é o único Deus, me perdoe a expressão, porque você vai consultar Zé Pilintra, porque você vai consultar uma cartomante, porque você vai consultar, me perdoe a expressão, uma pombagira. São demônios, não é Deus. Não se deixe enganar. Há um único Deus e Senhor de todas as coisas, e é o Espírito dele que revela ao nosso coração a vontade de Deus nosso Pai. Já lá são espíritos malignos enganadores que, além de enganar, roubará a tua alma para levá-la ao inferno e à perdição eterna. Talvez pareça dura nessa formação, essa instrução, mas é a verdade. E a plena verdade. Não há outro Deus senão o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Os outros são falsários que querem matar, roubar e destruir, que é a característica do maligno. Pretende-se, é verdade, que existam-se outros deuses, quer no céu, quer na terra. Há um número desses deuses e senhores, ou seja, as pessoas que se acham dono de tudo. Na época, né, se existia o César, que se considerava Deus. Quando a gente vê aquela história
de Moisés e de José no Egito, que dizia que o faraó era Deus na terra. Então tem pessoas que se acham Deus por causa de seu dinheiro, por causa de seu diploma ou de seu status social, quando na verdade não passa de um ser humano. Mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Nós existimos por vontade divina do Pai, formados e instruídos pelo seu Espírito, para que tenhamos o conhecimento de que esse Deus nos ama e que nós pertencemos a Ele, porque o seu Filho nos comprou da tirania do demônio, dando a sua vida numa cruz por cada um de nós. É muito interessante saber por que você existe. Olha o que Paulo declara aqui. A qual nós existimos por Ele, porque Ele nos ama. Ele que é o Criador de todas as coisas. Nós viemos dele, nós procedemos dele, que é o Senhor de tudo. E para qual existimos? Para reconhecê-lo como Senhor de nossa vida. Se eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, o que é que eu estou procurando ler horóscopo? Então eu já estou negando a Deus, eu já estou dizendo que Deus não é Deus da minha vida, eu já estou dizendo que a numerologia é o Deus da minha vida, que o horóscopo é o Deus da minha vida e estou colocando Deus de lado. Olha que cegueira você achar que o número é quem define aquilo que você é, quando você é filho de Deus. Você achar que um signo de bode, de cabra, de peixe, de escorpião, que não passa de um animal, é quem agora vai instruir a tua vida. Que cegueira espiritual é essa? Um filho dessa comunidade é inadmissível estar lendo horóscopo, procurar cartomante, ir em terreiro de macumba, de espiritismo, centro espírita, ou seja lá o que for. Você está traindo a Deus e você está negando que Deus não é o seu Deus, porque você acredita em coisas secundárias e não nas verdades reveladas pelo Senhor nesta palavra. A quem você quer seguir? A quem você quer servir? Por exemplo, um filho desta comunidade que vive jogando. Não pode. Além de ser jogo de azar, atrapalha a tua casa, a tua vida, a tua família. Você está pegando o dinheiro que você deveria pagar as suas contas, colocar alimento dentro da sua casa e está jogando. Até com a falsa pretensão do inimigo. Se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar a comunidade. Não. Me perdoe a expressão, a comunidade não precisa desse dinheiro sujo. A comunidade precisa de tua oração, teus irmãos precisam de tua oração. Que você dê, diz o Evangelho, que a viúva deu mais do que todo mundo, porque deu aquilo que tinha para dar, e não do que lhe sobrava, mas deu de todo o coração. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Está dando a entender? Todavia, nem todos têm o conhecimento. Ah, meu filho está doente, vou levar para a benzedeira. É proibido. Deixe que os pagãos que não conhecem a Deus façam isso. Ah, minha bebê, meu menino nasceu, eu vou colocar uma figa. É proibido por Deus. Aqueles que quiserem pesquisar, vai lá no Google. A figa, que muitas vezes as pessoas fazem, só é encontrada em terreiro de macumba. E ele, além de ser só encontrado em lugar onde Jesus Cristo não é o Senhor, ele é sinal de prostituição.
Olha, filhos, como nós deveremos e devíamos orar mais e pedir a Deus a graça e a bênção. A oração, digo, repito e repetirei por toda a minha vida, porque foi uma verdade que Deus me revelou. É o antídoto contra toda espécie de mal. Aquele que ora, filhos, está blindado. Aquele que obedece à voz do seu fundador está blindado. Aquele que obedece à voz da igreja está blindado contra o mal. O maligno não te toca porque tu estás ouvindo a voz do teu Senhor e dos seus profetas nessa santa e única igreja que tem o selo verdadeiro da salvação, que é a Igreja Católica. Todavia, nem todos têm esse conhecimento do que acabei de falar para cada um de vocês. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência, por ser débil, se mancha. Está dando a entender? Aquele que come a carne sacrificada a um ídolo ou a uma entidade maligna, a sua consciência, ou seja, a sua mente, por ser fraca, se mancha, ou seja, porque você não se blindou comungando a Eucaristia, porque você não se blindou buscando a Santa Confissão, porque você não se blindou reconhecendo o seu pecado, por achar brecha aí em não viver na graça, aquilo que era carne sacrificada aos ídolos e às entidades malignas vem manchar, ou seja, vem te contaminar, vem te oprimir, vem trazer o mal e a destruição ao teu lar. Não é, entretanto, a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo não ganhamos nada e não comendo nada perdemos. Se eu comer, eu não ganho nada e posso ganhar até o mal se ela foi oferecida ou consagrada a uma entidade maligna. Mas se eu não comer, eu não perdo nada, ao contrário, a graça de Deus me dada pelo batismo conservará a minha vida diante da majestade do Senhor e eu renderei cada vez mais glória ao Senhor, meu Deus e meu Redentor. Olha o versículo 9, preste atenção. Você que ainda não pegou a palavra, está apenas ouvindo, eu digo para você, pega a palavra, grifa, filhos meus. Atenção, diz a palavra. Porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Ou seja, não dê contra-testemunho, meus filhos. Não deem contra-testemunho. Quem é católico não pode estar indo atrás de centro espírita. Gente, eu vou dizer para vocês com toda a verdade, tem gente que a vida da pessoa é um atraso total, isso de doença, de enfermidade financeira, sabe por quê? Não busca a Deus, não vai à Santa Missa, mas vai, final de semana ou até outro dia, atrás de entidades malignas e atrás até mesmo de falsas igrejas e falsos profetas com o único intuito de pegar no teu dinheiro e não de te levar e te apresentar Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Redentor da tua vida. Você está sendo enganado. Essa é a palavra certa. Atenção, lerei novamente o versículo 9. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir a ti, se alguém vê você que é instruído, sentado à mesa do templo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência também a comer do sacrifício do ídolo? Ou seja, se alguém vê você que é católico, por exemplo, na porta de uma igreja protestante, não vai pensar que você largou a igreja e você não vai ser sinal de escândalo?
Quem é católico é católico. Não pode estar indo para outras igrejas. Ah, mas ali também fala de Deus. Opa, peraí. Eu sei que você é casado e nem por isso você vai dormir na casa de uma outra mulher. Eu sei que você é casada e nem por isso você vai dormir na casa de um outro homem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É uma traição da tua fé, da tua fidelidade. A partir do momento que tu vais para outra denominação que não é a verdadeira, formada e criada por Jesus Cristo, o nosso Senhor, desde os apóstolos. E é uma grande traição. Só aqueles que vivem no erro acham que dormir na casa de uma outra pessoa e na mesma cama com essa pessoa que não é tua esposa, pode achar que não é erro, mas é. Porém, você que é instruído, que está aprendendo agora, se foi, busca confissão, peça perdão a Deus e peça ao Senhor o firme propósito de ser fiel à tua santa igreja, ao teu Senhor, que é único e verdadeiro. Então, versículo 10, se alguém te vê a ti, que és instruído, sentado no templo com outros ídolos, não se sentirá fraco na consciência? E também conduzido a comer do sacrifício dos ídolos, que vai dizer, se fulano pode, eu posso, se fulano vai para outra igreja, porque eu também não vou. Todo mundo faz. Tem pessoas fracas que não entendem por não ter a instrução, por não saber ler. E assim, por tua ciência, ou seja, e assim por teu conhecimento, vai se perder quem é fraco, um irmão pelo qual Cristo morreu. Se Cristo morreu por você, por que você vai consultar horóscopo, numerologia, cartomante? Faça isso não. Faça isso não, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não destrua a sua vida. É por isso que tem vidas e tem casa que não passa de atraso, porque você vai buscar falsos deuses e não vai buscar a Deus. Tem coragem para ir tudo quanto é lugar nesse mundo, menos para ir a Santa Missa, e sua semana é toda angustiada, é uma tristeza, é um tormento, é enfermidade em cima de enfermidade, porque estás procurando entidades malignas e não a presença do Senhor. Assim, pecando vós contra os irmãos e ferindo, e assim pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Você não só caiu no erro, como também levou a outros a cair no erro, é o que a palavra está dizendo aqui. Pelo que se a comida serve de ocasião de queda a um irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não torne ocasião de queda para meu irmão. O que é que ele está dizendo? Eu não vou comer da carne oferecida aos ídolos para não ser ocasião de queda para meu irmão. Não posso ir a um terreiro de macumba ou qualquer outro lugar para não dar contra-testemunha. A pessoa vai dizer, oxente, Ricardo não é da igreja, o que é que Ricardo está fazendo ali na casa de fulano ou de fulana? Fulano não é da igreja, o que é que foi fazer? Levar um filho para uma bezedeira. Gente, se seu filho está doente, chame alguém da igreja para rezar um terço na sua casa, abençoar a sua vida, sua família. Leve a criança para o padre e dar uma bênção. Consagrar a Nossa Senhora, consagrar a São José, consagrar a sua família a Deus. Mas não caia nessa besteira que são as armadilhas do maligno. Que Deus nos abençoe e nos guarde, a ti, a mim, a nossa vida e a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.